Fala galera, beleza? Canal BetGreen trazendo mais palpite de futebol para vocês e hoje a gente vai analisar aí essa rodada de domingo, dia 21 de dezembro de 2025. Separei para vocês aqui 10 jogos nessa rodada, tá? E no final do vídeo vai ter aí bilhete pronto, bilhete de alavancagem e também o nosso bingo, tá show, galera? Lembrando que no finalzinho eu vou estar deixando aí a oportunidade para vocês, quem assistiu o vídeo aí desse sábado aí no finalzinho eu falei sobre uma promoção, né? Uma super odd que tá rolando lá na Estrela Bet para sair um gol no jogo do Vasco e Corinthians pela final aí da Copa do Brasil, né? Tá pagando uma odd de 10, então vou estar explicando para vocês aí no finalzinho como que funciona, tá show? Antes de mais nada aí já vai deixando seu like aqui no vídeo que é muito importante, tá? Vamos buscar aí 400 likes nesse vídeo, conto com a ajuda de vocês para bater essa meta e quem ainda não for inscrito no canal, se inscreva e ativa o sininho para estar recebendo notificação sempre que eu lançar vídeo novo aqui, tá show, galera? E vamos dar uma olhada aqui na grade de jogos aí desse domingão. Vamos ter aqui Campeonato Espanhol, Campeonato Escocês, Países Baixos, né? Campeonato da Holanda Eredivisie, que é a primeira divisão, Copa da França, vamos ter aqui também Campeonato Alemão, Campeonato Inglês, Campeonato da Turquia e a grande final aí da Copa do Brasil, como eu mencionei aí, a gente vai ter essa super odd no finalzinho, tá show? Primeiro jogo que a gente vai analisar aqui, jogo entre Girona e Atlético Madrid, 10 horas da manhã, válido pela rodada 17, né? Campeonato Espanhol La Liga. E a gente vai ver aqui, galera, o Atlético Madrid está em quarto lugar com 34 pontos, vencendo esse jogo ele pode pegar a terceira posição, obviamente que o Villarreal tem 2 jogos a menos, né, mas tem jogo complicado aí contra o Barcelona, e promete ser um jogo bem equilibrado por sinal, né, então o Atlético Madrid pode sim pegar aí a terceira posição nessa rodada, né. O Girona, por sua vez, que é o time da casa, está muito mal, né, conseguiu uma vitória importante na última rodada aí fora de casa contra o Real Sociedad, que também está mal, né, mas a equipe está na zona do rebaixamento ainda, né, com 15 pontos, um ponto de diferença aí pro Valência, que é o primeiro fora da zona do rebaixamento, né? Os últimos 5 jogos aqui do confronto direto, a gente vai ver que o Atlético Madrid venceu 4 vezes e o Girona venceu 1, tá, galera? Então o favoritismo aí nesse confronto é do Atlético Madrid. A odd pro Atlético Madrid vencer tá 1,72 e uma odd de 5,10 pro Girona vencer. Aqui a primeira opção que a gente vai pegar é a dica fora vence, tá? Atlético Madrid para vencer. E a segunda opção, ambos marcam. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 fora, 2-1 pro Atlético Madrid. Agora o próximo jogo aqui, Campeonato da Escócia Premiership, né, que é a primeira divisão, vamos ter o Wurts, que é a equipe aí que vai fazendo aí uma ótima campanha, né, vai surpreendendo, ficando na frente do próprio Rangers, né, que é o confronto aí dessa rodada, e também do poderoso Celtic, né. 10h30 da manhã esse jogo, válido pela rodada 18, e a gente vai ver, né, até o momento aí o Wurts com 38 pontos, são 6 pontos de diferença aí pro Celtic, né, que perdeu 2 seguidas pro Nudi e pro próprio Hurts, né, então assim, vai fazendo uma campanha muito boa aí, vai tentar conquistar esse título, né, quebrar essa sequência aí de Celtic e Rangers, né, principalmente Celtic, de ser campeão do Campeonato da Escócia, né. Do outro lado a gente tem o Rangers aí que tá com 29 pontos, né, se vencer esse jogo vai a 32, igual a pontuação do seu rival Celtic, e acredito que tem tudo para ser um jogo aberto, um jogo com muitos gols. Os últimos 5 jogos aqui do Hurts, 2 vitórias, 2 empates e uma derrota, e os últimos 5 jogos do Rangers, 2 vitórias, 2 empates e uma derrota. Confronto direto aqui, o Wurts venceu uma vez, que foi nessa temporada atual, né? O Rangers venceu 2 e teve 2 empates, né? Então aqui, galera, a primeira opção que a gente vai pegar é a dica ambos marcam, né? Para bater gol das duas equipes, e a segunda opção, mais de 2 gols e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar um empate de 2-2, talvez um 2-1 casa. Agora, próximo jogo aqui, campeonato holandês, né? Países Baixos aí, a Eredivisie, que é a primeira divisão, vamos ter o Feyenoord jogando em casa contra o Twente. Esse jogo que acontece 10h30 da manhã, válido pela rodada 17. Até o momento, o Feyenoord é vice-líder do campeonato aí com 34 pontos, né? Tá 9 pontos atrás aí do PSV, que é líder isolado, né? E o time aqui visitante, o Twente, está aqui em 7º lugar com 24 pontos, vai fazendo a campanha boa, né? Acredito que é uma equipe que tem tudo para terminar entre os 8 melhores tranquilamente. E o Feyenoord que vai tentar surpreender aí, tentar tirar esse título do PSV que está cada vez encaminhado mais, né? Obviamente tem muito campeonato, mas é aquilo, né? O PSV vai fazendo uma boa campanha e seus rivais, assim, mais poderosos não têm feito boas partidas, né? O Feyenoord aqui, como vocês podem ver, por exemplo, tem 3 derrotas e 2 vitórias nesses últimos 5 jogos, tá numa sequência ruim. E o Twente, por sua vez, 3 vitórias e 2 empates. Confronto direto aqui, o Feyenoord venceu 2 vezes, o Twente venceu 1 e teve 2 empates, né? Então aqui a primeira opção que a gente vai pegar
pegar é a dica mais de 2,5 gols na partida, e a segunda opção, ambos marcam. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 casa, 2-1 pro Feyenoord. Agora, próximo jogo, Copa da França, a gente vai ter aquele iniciozinho, né? 32 avos, né? Aí depois disso vem 16 avos e logo depois que vem as oitavas, né? Então é início aí da Copa da França e a gente vai ter uma equipe da primeira divisão da Ligue 1, que é o Strasbourg, contra o Dunkerque, que se eu não me engano é da terceira divisão, né? 10h45 da manhã esse jogo. A gente vai ver os últimos 5 jogos do Strasbourg, 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. E os últimos 5 jogos aqui do Dunkerque, 3 vitórias e 2 empates, né? Como eu falei aqui, participa da segunda divisão, na verdade, né? Segunda divisão aí pro time do Dunkerque. Vem de uma sequência boa, né? E no confronto direto aqui, o Strasbourg venceu 2 vezes, o Dunkerque venceu 1 e teve 2 empates, né? A última vez que eles se enfrentaram foi em 2016, então tem bastante tempo, né? Essa equipe do Strasbourg atualmente tá com um elenco bem interessante, né? E tem favoritismo para vencer. 1,53 a odd aí pro Strasbourg vencer, e a gente vai pegar, né? A primeira opção, a dica casa vence, né? Strasbourg para vencer, e a segunda opção, mais de meio gol no primeiro tempo. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-1 casa, 3-1 pro Strasbourg. Agora vamos aqui para um grande jogo aqui no Campeonato Espanhol, né? Vamos ter o Villarreal, que vai fazendo uma ótima campanha aí, né? E vai estar enfrentando o líder do Campeonato, Barcelona, né? Meio-dia e 15 esse jogo, válido pela rodada 17. E a gente vai ver, né? O Villarreal aí, que é o time da casa, está em terceiro lugar com 35 pontos, vem de 5 vitórias seguidas, né? Tá naquela famosa sequência on fire, né? E o time do Barcelona, líder mais do que nunca, 43 pontos, né? Também vem de uma sequência de 5 vitórias seguidas. No confronto direto, galera, a gente vai ver que o Villarreal venceu 2 vezes e o Barcelona venceu 3, né? Então, assim, querendo ou não, tem um favoritismo, né? O último confronto, por exemplo, foi na última temporada aí, nesse ano mesmo de 2025, e o Villarreal venceu por 3-2 fora de casa, né? Então, vale destacar aí a temporada do Villarreal, que pode sim surpreender, conseguir um empate ou quem sabe até vencer, né? A princípio que a gente vai pegar a primeira opção, galera, a dica ambos marcam, né? Na minha opinião, a dica mais interessante e pelo cenário desse jogo, esse ambos marcam vai bater, né? E a segunda opção, mais de 2,5 gols na partida. Possível placar para esse jogo, galera, eu vou arriscar 3-2 fora, mas pode acontecer um empate com gols. Agora vamos aqui para o campeonato alemão Bundesliga, vamos ter o Heidenheim contra o poderoso Bayern de Munique, 1h30 da tarde esse jogo, válido pela rodada 15. Até o momento o Bayern de Munique aí líder, isolado tranquilamente, né, 38 pontos, são 6 pontos de diferença aí para o seu rival, o Borussia Dortmund, que tem 32 pontos, porém pode aumentar aí essa vantagem para 9 pontos vencendo o jogo aí contra o time do Heidenheim, né. O Heidenheim, que o time da casa aí em penúltimo lugar aí com 11 pontos, né, a equipe que vai brigar para não ser rebaixado, até o momento tem 3 vitórias, 2 empate, 9 derrotas, né? Pior defesa do campeonato aí com 30 gols sofridos. E no confronto direto aqui a gente vai ver 4 vitórias do Bayern de Munique e 1 vitória do Heidenheim lá em 2024, surpreendendo, né? Aqui, galera, a primeira opção que tem aqui, que acredito que obviamente vai ser o mais provável, né? É o mercado de gols, né? Então, primeira opção, mais de 2,5 gols na partida, e a segunda opção, fora vence no primeiro tempo. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-1 fora, 3-1 pro Bayern de Munique. Agora o próximo jogo aqui, Campeonato Inglês Premier League, vamos ter o Aston Villa jogando em casa contra o Manchester United, jogo que acontece 1h30 da tarde. A gente vai dar uma olhada na classificação, o Aston Villa terceiro colocado com 33 pontos, vai fazer uma sequência muito boa de 5 vitórias seguidas, né? Tá em terceiro lugar com 33 pontos, podendo chegar a 36. Não passa o Arsenal, tá, galera? Porque o Arsenal tem um saldo de gol bem melhor e o Arsenal também joga nessa rodada ainda, né? Mas pelo menos fica um ponto atrás aí, por exemplo, do atual líder, que é o Manchester City, né? E torce para um tropeço, obviamente, aí do Arsenal, né? O Manchester, por sua vez, oitavo lugar com 26 pontos, equipe que oscila demais, né? 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Acredito que é jogo muito bom para gols, né? A sequência do Aston Villa é muito boa e no confronto direto, por incrível que pareça, o Manchester tem favoritismo, né? 4 vitórias do Manchester e 1 empate aí nesses últimos 5 jogos. Aqui pelo atual momento, galera, a gente vai aqui com a dica mais de meio gol no primeiro tempo e a segunda opção, mais de 2,5 gols na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 casa, 2-1 pro Aston Villa. Agora vamos aqui para o campeonato da Turquia Superliga, vamos ter o Galatasaray contra o Kazimpasa. Esse jogo que acontece 2 horas da tarde, válido pela rodada 17, e a gente vai ver, né, o Galatasaray que acabou perdendo a liderança do campeonato aí, porque o Fenerbahçe jogou nessa rodada e venceu, né, e passou o saldo de gol, né, saldo de gol aqui 25, né, a pontuação é a mesma, acabou que o Fenerbahçe venceu por 3-0 e conseguiu tirar a diferença do saldo, mas o Galatasaray tem tudo para voltar aí para a liderança aí do campeonato, especialmente jogando em casa e pegando uma equipe que está lá embaixo
embaixo, que é o Casimplas, né, que está em 14º lugar com 15 pontos, equipe que oscila demais. E os últimos 5 jogos aqui do confronto direto são 3 vitórias do Galatasaray e 2 empates, né? A maioria das vezes aí costumam bater muitos gols, né? Tanto é que vem de 2 empates de 3-3, por exemplo, né? E antes disso teve um 4-3. A odd aqui pro Galatasaray vencer, galera, tá 1,23. Não vale a pena a gente pegar uma entrada simples, só para complementar bilhete, né? Aqui o que a gente pode estar pegando é a dica casa menos um handicap asiático e a segunda opção, mais de 2 gol e meio na partida. Possível placar para esse jogo, galera, eu vou arriscar uma goleada de 4-1 pro Galatasaray. Agora vamos aqui para mais um jogo do Campeonato Espanhol na Liga. Vamos ter aqui o Real Betis jogando em casa contra o Getafe. 5 horas da tarde esse jogo. O Betis que está aí em 6º lugar com 25 pontos, né? Até o momento aí é uma equipe que vai brigar aí para se manter aí entre esse 6º ou 5º lugar talvez, né? Pegar uma Conference League ou quem sabe uma Liga Europa. A Liga dos Campeões já é bem mais complicado, já está bem distante, né? E acredito aí que essa briga vai ser mais ou menos entre Athletic Bilbao, Celta de Vigo, Real Betis e Espanhol, tá? Acredito que vai ser essa disputa aí para essa 5ª e 6ª posição. O Getafe, por sua vez, está aqui com 20 pontos, 4 derrotas e 1 vitória nesses últimos 5 jogos, não está apresentando bom futebol, né? E a gente vai ver que no confronto direto, o Real Betis venceu os 2 jogos mais recentes, vamos dizer assim, né? Teve uma vitória do Getafe e 2 empates nos últimos 5 jogos, né? A vitória do Betis aqui tá pagando 1,72, galera. Na minha opinião, tem valor, tá? E também tem um mercado de gols que é favorável. Primeira opção aqui, casa vence, Real Betis para vencer. E a segunda opção, mais de 1 gol e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-0 casa, 2-0 pro Real Betis. Agora, nosso último jogo aqui, a grande final aí da Copa do Brasil, jogo de volta entre Vasco da Gama e Corinthians. 6 horas da tarde esse jogo, o jogo vai ser no Maracanã, né? O Vasco escolheu jogar no Maracanã essa grande final e vai ter o apoio de sua torcida aí que vai lotar com certeza, né? E vai tentar aí buscar esse título da Copa do Brasil, né? Primeiro jogo ficou um 0-0 lá em São Paulo, mas foi um jogo que poderia ter terminado 1-1, 2-1 Vasco, que teve bola na trave, ou até mesmo 2-1 Corinthians, que também teve algumas oportunidades. Mas sinceramente foi um jogo aí que poderia ter pelo menos ficado 1-1, se fosse um empate aí, para manter esse empate, um empate com gols aí para ser mais interessante, né? O Vasco nos últimos 5 jogos, 1 vitória, 2 empates, 2 derrotas, e o time do Corinthians aqui, 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. Confronto direto, o Corinthians leva melhor, né? 3 vitórias do Corinthians, 1 vitória do Vasco e 1 empate, que foi esse empate recente, né? Aqui, galera, a primeira opção que a gente vai pegar, deixa eu mostrar a odd aqui primeiro, tá 2,47 pro Vasco vencer. Na minha opinião, um empate anula a favor do Vasco ou até mesmo uma dupla pode ser interessante, tá? Então a primeira opção aqui a gente vai com a dica casa ou empate e a segunda opção mais de 1 gol e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 casa, 2-1 pro Vasco. Enfim, galera, finalizamos aqui os palpites para essa rodada aqui de domingo. Eu espero que vocês gostem, que possam lucrar bastante. E agora eu vou deixar para vocês aí o bilhete pronto da rodada. E lembrando que logo em seguida tem alavancagem, bingo e a oportunidade desse jogo aí da Copa do Brasil que eu vou estar explicando para vocês no finalzinho, tá? E o nosso bilhete da rodada ficou assim, ó. Então, galera, nosso bilhete da rodada aqui de domingo, a gente pegou 3 jogos, tá? O primeiro jogo aqui, Campeonato da Escócia, jogo entre Hearts e Rangers, a gente colocou aqui o mais de 1 gol e meio na partida. Segundo jogo, Campeonato Espanhol na Liga, Villarreal contra o Barcelona, a gente colocou aqui ambas equipes marcam. E o terceiro jogo, Campeonato da Turquia, Galatasaray contra o Kazimpas, a gente colocou aqui Galatasaray mais de 1 gol e meio, né? No caso, o Galatasaray tem que marcar 2 gols aí, dependente do resultado final. Aí a gente teve uma odd aqui, galera, de 2,4. A gente simulou com R$100 para ter um retorno potencial de R$204,28. Esse bilhete eu acredito que tem 75% de chance de bater. Então, um bilhete muito bem elaborado e com grande chance de green. Agora vamos aqui para o nosso bilhete de alavancagem, ele ficou desse jeito, ó. Nosso bilhete de alavancagem a gente pegou 3 jogos, né? O primeiro jogo aqui, Villarreal e Barcelona, a gente colocou o Barcelona para receber um cartão na partida, pelo menos, né? Aí o segundo jogo aqui é Heidenheim contra o Bayern de Munique. A gente colocou o Bayern de Munique para marcar 2 gols na partida, dependente do resultado final. E o terceiro jogo aqui, Aston Villa e Manchester United, a gente colocou o Aston Villa para marcar um gol, independente do resultado final também. Aí a gente teve uma odd aqui de 1,57, a gente simulou com R$100 para ter um retorno potencial de R$157,57. Esse bilhete eu acredito que tem 85% de chance de bater. Então um bilhete também muito bem elaborado e com grande oportunidade para esse domingão. Agora eu vou estar deixando para vocês aqui, galera, o nosso bingo, né, o nosso super bingo do domingão, e ele ficou desse jeito, ó.
No nosso Super Bingo aqui a gente pegou 5 jogos, né? O primeiro jogo aqui, Campeonato da Escócia, jogo entre Hearts e Rangers, a gente colocou ambas equipes marcam. Segundo jogo, Feyenoord contra Twente, a gente colocou mais de 2 gols e meio na partida. Terceiro jogo aqui, Heidenheim contra o Bayern de Munique, a gente colocou o Bayern de Munique para vencer o primeiro tempo. Aí o quarto jogo, Aston Villa e Manchester United, a gente colocou aqui mais de 2 gols e meio na partida. E o quinto e último jogo aqui do nosso bingo, Vasco da Gama e Corinthians, né, jogo válido aí pela final da Copa do Brasil, a gente colocou Vasco da Gama ou empate. No final, galera, a gente teve uma odd de 8,9, né, uma odd muito boa por sinal. A gente simulou aqui com R$50, por exemplo, né, para a gente ter um retorno potencial de R$404,56, né, ficou uma odd muito boa. E sempre lembrando aí de bingo, né, para a gente utilizar aquele famoso troco do pão, né, valor baixo aí para não estar prejudicando o valor total da sua banca, tá show, galera? E agora eu vou deixar seguir para vocês a nossa oportunidade para esse jogo aí da Copa do Brasil entre Vasco e Corinthians, né? E eu vou explicar para vocês aqui agora, ó. A oportunidade que eu deixo aqui para vocês é essa super odd, né, que tá rolando lá na Estrela Bet, para sair um gol na partida entre Vasco da Gama e Corinthians, pagando uma odd de 10, galera. Precisa apenas sair um gol, tá? Então, assim, é uma odd que ela sofreu aí o boost, né, que é a turbinada, né? E o que que acontece? Eu achava que essa promoção terminava hoje, né, nesse sábado, mas não, ela termina amanhã, no domingo, às 4 horas da tarde, tá? Então você pode pegar essa entrada aqui até amanhã, às 4 horas da tarde aí nesse domingão, e o link para você pegar eu vou estar deixando na descrição do vídeo, no comentário fixado, tá? Lembrando que se você entrar lá você não vai encontrar, então tem que ser por esse link aí que você já vai direto aí para essa entrada, tá? E se você não tiver cadastro lá, você cria o seu cadastro, coloca aí seu e-mail, CPF, os dados tudo corretamente e aproveita para pegar essa odd 10 aqui que na minha opinião tá muito fácil de bater, tá show? Link tá aí na descrição do vídeo e no comentário fixado, fechou, galera? Enfim, vamos finalizando aqui mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado aí do conteúdo, né, dos palpites, dos bilhetes, dessa oportunidade que eu acabei de deixar aqui para vocês, né? Se você gostou, deixa um like no vídeo, se inscreva no canal, comenta que é muito importante, tá? E quem puder ajudar também, compartilhe o link desse vídeo nas suas redes sociais, grupos de WhatsApp, Telegram. Convida a galera a conhecer o canal BetGreen, que eu vou agradecer muito a todos vocês. Um forte abraço, um ótimo lucro nesse domingão e conto com a presença de vocês aqui no próximo vídeo. Tamo junto, galera. Valeu, valeu! Fui!